Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Hoje, domingo, dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. O único dia que conta na minha vida para fazer alguma coisa, para buscar o diferente, para buscar mais gente, para falar de Deus, para amar, para respeitar, para honrar, para viver. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor fez para mim, para se redimir, né? Para pedir perdão. Obrigada, Deus. Obrigado, maravilhoso Deus, dando mais uma oportunidade para que nós possamos transformar, né? Em seus verdadeiros filhos, adoradores, e que busca cada vez mais trazer mais pessoas para Ti. E vamos lá, hoje, terminando o capítulo 30 de Provérbios. Esse capítulo é grande, né? Tem 33 versículos. E hoje nós vamos terminar os últimos versículos, né? Iniciando no versículo 29. Esse capítulo é um capítulo que faz a gente refletir bastante, né? Nos leva à reflexão. Ele é bem, como que eu vou dizer assim, cheio de mistérios, né? Mas cheio de códigos, de símbolos, mas que faz a gente refletir muito. E hoje vamos lá, terminando então o versículo 29. Do 29 ao 31, olha. Existem três seres, esse capítulo ele fala tudo isso, né? 3 e 4, 3 e 4. Existem três seres com belo porte e um quarto de andar imponente. O leão, o mais valente dos animais, que não recua diante de ninguém, o galo empinado diante das galinhas, o carneiro que vai à frente do rebanho e o rei que chefia o seu exército. Então são três seres com belo porte, que nós vamos ver então aqui. O primeiro é o leão, né? Então nesse versículo, nesses versículos, né, o provérbio, ele dá 4 exemplos de grandeza ou majestade. No modo da gente se portar, no modo da gente se comportar perante aquilo que você foi criado, né? Colocando para nós como os filhos. O leão. Veja, será que o leão realmente é o mais forte da selva? É o maior e mais forte? Será? Você já parou para analisar? Bota um leão perto de um elefante. Quem é maior? Quem tem mais força? Mas o leão, ele é o mais forte, ou ele é considerado o rei da selva, porque ele tem coragem, porque ele tem autoridade, porque ele confia e ele tem resiliência, ele tem atitudes, e enquanto ele não consegue o que ele quer, ele não para. A tribo de Judá, no Antigo Testamento, lá em Gênesis 49, 9, você vai ver que a tribo de Judá, o Israel deu o nome para ela de o leãozinho. E no Apocalipse 5:5 também, por quê? Porque Jesus veio da tribo de Judá. É muito bonito ler Gênesis, né? Eu já falei para vocês ler Gênesis, do começo ao fim, é muito interessante. A Bíblia é maravilhosa, né, gente? Vai dando no conhecimento, vai dando sabedoria, vai vendo, vai mostrando nas entrelinhas pra gente aquilo que a gente precisa para viver nos nossos dias. Eu sempre digo, a Bíblia é um manual para a nossa vida, é um manual de instruções para a nossa vida. Quem não lê a Bíblia perde muito, perde muito. Quem lê a Bíblia consegue ver coisas do céu aqui na Terra e que nós precisamos viver o céu aqui na Terra. Eu estou lendo um livro
né? Ouvindo, na verdade, né? Quando o céu invade a terra. Se você ler esse livro, você vai começar a refletir mais. Então vamos lá, então Jesus é da tribo de Judá, representado por um leão. Então ele mostra confiança absoluta, veja, ele mostra o domínio. Na cultura judaica, né, o rei é considerado os reis dos animais. Então, ele não é maior e nem mais forte, mas ele tem atitudes. Ele parte para dentro do elefante. Isso vem falar para nós que nós temos dentro de nós uma força, uma garra que e nos faz chegar a lugares que muita gente não chega. Tudo o que precisamos é saber nossa identidade, né? Nós somos filhos do Criador. Nós somos filhos do Criador desse universo. Veja, não há nada que eu não consiga fazer, porque nós somos filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo. Tudo que você olha aí fora foi teu pai, foi nosso pai, Criador, que fez. E ele nos fez também. Então, não há nada que eu não consiga fazer. O que eu não posso é ficar esperando. Mas quando eu tenho atitudes, né? Não fico esperando o outro fazer para mim. Ou achando que Deus vai fazer para mim. Sinto muito de dizer, ele não vai. Deus já fez a parte dele. Deus já fez a parte dele. Ele já te criou. Ele já te colocou dentro de você tudo o que você precisa. A garra, a determinação, a coragem. Agora é a vez de você rugir como um leão. E não recuar diante de ninguém. Nem de nada. Que queira te diminuir, né? Que queira te fazer você se sentir menos do que filho do rei. Nós carregamos dentro de nós a semente que ele plantou, a semente da prosperidade. O que nós precisamos é plantá-la em terra fértil. É sair do comodismo, é sair da procrastinação, né? Parar de achar que Deus vai fazer tudo por nós. Não, Deus já fez por nós. Agora ele conta com você para fazer, para lutar, para ir, né? Com coragem, com autoridade, com determinação de filhos. Então é isso que ele espera de nós. E é isso que o leão aqui simboliza para nós. O segundo é o galo, né? Empinado. Transmite o quê? Uma elegância natural, né? Perante a galinha, né? Uma postura confiante. Mesmo ele sendo pequenininho. Mas ele é que coloca a ordem no galinheiro. Defende suas galinhas, né? Ele é o líder. Nos ensina o lugar de cada um de nós aqui nesse universo, né? Cada um tem seu papel, sua função, seu propósito de transformar o mundo, né, em um lugar melhor de se viver. Cada um respeitando o outro, que também é uma criatura de Deus, que também é o filho de Deus, né? Então, cuidado para a gente não querer ser Deus, lógico, né? E não transformar, né? Não mudar aquilo que Deus criou. E Deus que viu que era muito bom. Então não podemos mudar aquilo que Deus criou. Mas nós podemos melhorar sendo irmãos, sendo companheiros, sendo fortes, buscando cada vez mais, né, a força do leão para que a gente possa transformando esse mundo num mundo melhor de se viver, num mundo onde que o céu possa, né, possa descer aqui na terra. E o carneiro. Em outras versões, o bode, né, em outras versões está escrito bode, ele vai sempre à frente do rebanho. Com o quê? O papel de liderança, né, para conduzir as ovelhas que estão sob a sua responsabilidade. Simboliza aqui saber liderar, saber governar, mesmo em meio à adversidade, sabendo ouvir, buscando sempre a empatia, a simpatia, né? O que é empatia? A empatia é você se colocar no lugar do outro, percebendo as necessidades, dificuldades do outro. E simpatia é você ser simpático, é você ser agradável, é você sentir que você, né, não nasceu nesse mundo para viver sozinho, né, que você precisa um do outro. Então, por isso eu tenho que tratar bem o meu irmão, minha irmã, né? Então, veja, o carneiro
nos ensina a liderar, a saber bem governar, a saber liderar as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, não pisando em ninguém, não maltratando ninguém, né? E o rei que chefia seu exército. O rei representa a autoridade suprema, né? Mostra que quando ele está à frente do seu exército, ou seja, do seu povo, ele é respeitado. E ele deve governar com justiça, né? Ele é respeitado desde que ele governe com justiça, com equidade, demonstra o seu poder legítimo, né? Nosso Deus é rei e ele nos fez seus filhos, para que com ele nós governemos com sabedoria, com justiça, com equidade, né? Que quer ver o outro bem, que preza pela vida do outro, que preza pela sua vida, de seus familiares, percebe? O reino do amor, né? Jesus dizia, meu reino não é desse mundo. Ele não veio para mexer com os reinos desse mundo, mas ele veio para mostrar como é o reino dele. E para mostrar para nós que nós também queremos, nós também precisamos, né? Viver aqui na terra o reino dele, que é o amor, que é fazer as pessoas se amarem, que é pessoas ser transformadas, buscar cada vez mais fazer o céu aqui na terra, né? Porque no céu, veja, no céu não tem injustiça, no céu não tem doença, no céu não tem dores, no céu não tem rivalidade, não tem ganância, percebe? Aquele que gananciou, aquele que quis ser mais que Deus, ele não está no céu. Muito pelo contrário, né? Ele está aqui na terra. O governo dele é aqui na terra. Por isso é que nós precisamos, cada vez mais, conhecer a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente possa ficar forte perante o inimigo. E o inimigo que eu digo aqui é um inimigo espiritual. É aquele inimigo que quer derrubar você, é aquele inimigo que quer te enfraquecer, quando ele não quer que você se ache filho de Deus, ele não quer que você tenha esse poder de filho de Deus, ele quer te derrubar, ele quer te enfraquecer, ele quer te colocar contra Deus, né? Quer que você peque. Por quê? Porque ele já perdeu tudo isso, né? Então, ele não tem mais, ele não vive mais perante Deus, ele foi derrubado, né? Por conta de querer, né? De querer ser como Deus, não obedecer a Deus, ele perde o seu poder. E aí ele vem para a terra, né? E ele vem aqui, e aqui nós temos liberdade, né? Através de Jesus, Jesus nos redimiu de novo, né? Nos redimiu. Jesus libertou de nossos pecados para que a gente volte para o Pai. Se Jesus não tivesse vindo, não tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, nós também morreríamos e tudo acabaria. Mas por Jesus, nós ressuscitaremos. Por quê? Porque nós não nascemos para essa vida. Deus nos fez, porque nós todos, né, pelo pecado de um, nós todos nascemos pecadores, mas nós todos fomos redimidos por Cristo, porque Ele já levou os nossos pecados. E através dele é que nós teremos a ressurreição e a vida eterna. Jesus veio aplacar a ira de Deus para com o homem, porque o homem não foi, né, suficiente para que vencesse as tentações. Ele caiu em tentação. Mas o Filho do homem, aquele que se fez homem e viveu aqui como homem, como nós, ele poderia ter pecado também, mas ele não pecou. Ele venceu as tentações. E ele mostra para nós que nós também podemos vencer. Porque quando Jesus esteve aqui na terra, gente, ele não usou do seu poder de Deus. Muito pelo contrário. Ele foi um homem. Viveu como nós, teve fome, sede, né? Sentiu dor quando ele se machucava. Ele sentiu dor quando crucificaram ele. Ele não foi diferente de nós. Somente no pecado. Ele venceu as tentações. E ele diz para nós que também devemos vencer as tentações, para que nós possamos vencer o mal deste mundo. Né? Porque vencendo as tentações, nós vencemos o mal. O mal ama quando você cai em tentação. E Deus ama quando você não cai.
Então, seja obediente, seja temente a Deus, para que a gente possa, né, ter domínio da gente mesmo, né, ter domínio de si, controlar as emoções, saber reinar, saber governar, né? Então, vamos agora para os versículos 32 e 33 para a gente encerrar, então, o capítulo 30, né, de Provérbios. E fala assim agora, olha esse aqui legal, olha. Se você se exaltou estupidamente e depois se arrependeu, coloque a mão na boca, porque batendo o leite sai manteiga. Apertando o nariz sai sangue. E apertando a ira sai briga. Veja, olha que interessante. Então, é uma advertência contra o orgulho, a impulsividade, né? Exaltou estupidamente indica o quê? Que nossas atitudes tolas, impulsivas, sem pensar, movidas pelo orgulho ou pela presunção, né? Sabe aquela coisa assim, ó, não vou ficar por baixo, né? Bateu, levou. Sacode, se colocar acima dos outros, né? Agir com soberba. Põe a mão na boca. Quer pôr a mão na boca? Para de falar. Quer um conselho? Autocontrole. Tem que ter autocontrole. Para de falar. Gente, como a gente é impulsivo, né? Como a gente precisa buscar. A gente percebe na casa é o lugar onde a gente, né, na nossa família é o lugar onde a gente é realmente a gente, né? Verdadeiramente a gente. E a gente precisa ser na casa verdadeiros. Fora da casa também verdadeiros. Então nós precisamos ser aquilo que eu sou para os outros lá fora, dentro da casa também. Porque é dentro da casa que começa. Então é dentro da casa que a gente tem que controlar a nossa impulsividade. Controlar para que a gente não brigue, né? Porque senão a ira, né? Se ele fala lá, né? Se apertar a ira, sai briga. Né? Irai-vos, porém, não pequeis. Para pensar. É melhor se calar e refletir antes de agir ou falar, né? Então é melhor se calar. Reflete, de repente não precisa. E no versículo 33 é claramente a lição. Provocar ou alimentar a raiva é inevitável, né? É inevitável o resultado. Vai causar conflitos. Então, assim como o resultado nas ações anteriores, por exemplo, batendo leite, sai manteiga, a ira, tolice, o falar sem pensar, também gera frutos negativos, né? Então, sejamos sensatos e busquemos cada vez mais praticar boas atitudes, boas ações, tendo controle de si, domínio de si. Lembra lá de Gálatas 5, né, 22, que fala sobre o dons do Espírito, fala sobre a vida, o que é importante para nós, né? O que nós podemos fazer, de fato, para a gente melhorar, né? Quais são os frutos que o Espírito tem, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos os frutos dele também, né? É muito importante que a gente possa refletir, que a gente possa analisar, que a gente possa cada vez mais buscarmos atitudes com pensamentos, né? Não façamos coisas sem pensar. Pensemos antes. Pense nas consequências. Lembra aqueles 4, 5 segundos que você tem que respirar fundo e contar de repente até 10, né? Porque é nesses segundos que a gente faz as piores coisas, né, na nossa vida. Tomam as piores decisões na nossa vida. É com a impulsividade, é com a ira. Prova disso está aí, né? A gente vê nas redes sociais as calamidades, as barbaridades que acontecem, principalmente contra mulheres, né? A gente vê quanta
quanta imprudência, quanta negligência, né? Tudo por conta de eu não parar para analisar, não parar para refletir. Tudo por conta da ira. E é o que o inimigo tem mais despertado, gente. O inimigo quer que a gente não tenha amor, que a gente não sinta amor pelas outras pessoas. Por quê? Porque ele é o oposto de Deus. Se Deus é bondade, benevolência, amor, ele é o contrário. E todas as vezes que nós partimos para a ignorância, nós partimos para o contrário daquilo que Deus nos ensinou e Jesus veio aqui e mostrou para nós, nós estamos fazendo o quê? Dando um ponto para o inimigo, trazendo o inimigo cada vez mais perto da gente. Infelizmente é assim que acontece, né? Não dá para servir dois senhores. Ou eu vou amar a um e odiar o outro. Então, se você não estiver amando a Deus, se você não estiver fazendo aquilo que Jesus veio aqui, mostrou, nos ensinou, o que é o reino dele, nós não nascemos para esse mundo. O reino dele não é desse mundo, ele dizia. Esse mundo de injustiça, de cobiça, de ódio, de raiva, de rancor, de desamor, né? De corações pesados, de corações cheios de ódio, cheios de rancor. Não, o meu mundo não é esse. O meu reino é de amor, é de benevolência, é de paz, é de pessoas que saibam se controlar, pessoas que sabem amar uns aos outros, pessoas que têm atitude, pessoas que tomam atitude, que querem mudar de vida, pessoas que querem fazer o melhor para si, para os seus, viver bem em sociedade. Esse é o nosso Deus, né? Pessoas assim como o leão, né? Lembra do leão? Que mostra a força, a coragem, a autoridade. São essas pessoas que Deus... são nós, né? Nós, essas pessoas que Deus criou. Para que nós possamos ser verdadeiramente filhos, nós precisamos ir à luta, buscar, ser melhores, nos transformar dia a dia. Então, esse provérbio 30, esse capítulo 30, ele deixou para nós muitas coisas interessantes. E vale a pena a gente ler novamente, buscar, refletir, para que sejamos cada vez mais filhos obedientes, tementes a Deus, né? O que é obediente e temente? O que é temente? É obedecer, né? É obedecer a Deus de todo o seu coração. É ser filhos obedientes, filhos que respeitam, filhos que têm muito amor a esse Pai que criou, né? Que nos criou. Que nós não sabemos nem como é feito o nosso fio da nossa cabeça, né? O fio de cabelo da nossa cabeça, nós não sabemos como é feito, né? Tudo foi feito por Ele. Nós somos para Ele. Nós somos dele. Então sejamos dele de verdade. Façamos aquilo que ele nos ensinou a fazer. Batalhemos. Tenhamos a atitude do leão, que não é o maior e nem o mais forte. Porém, é o que tem, é o que não desiste nunca. É o que tem atitudes. É o que vai e enfrenta até conseguir o que ele quer para ele. Esses devem ser os filhos de Deus. Atitudes. Não esperar acontecer. Como dizia, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz. E todos nós sabemos, somos filhos do Criador, somos filhos de Deus. Então nós temos a semente dele, no DNA nosso tem, né? No DNA nosso tem o DNA de Deus. Nunca esqueça disso. Vá lá, fazer o que tem que ser feito. Um bom dia, um bom domingo hoje para você. Que você seja uma pessoa forte, resiliente, uma pessoa de coragem, com autoridade, assim como o leão. E você não é o maior na sua casa, mas você é aquele que vai despontar e despertar todos na sua casa. Acredite nisso. Fique com Deus, beijo no coração.